Mulher forte. Será que você é uma delas? O que é ser forte, afinal de contas? E eu quero compartilhar com você algumas reflexões que eu tive quando eu estava assistindo ao seriado Self-Made nesse feriado de Páscoa. Então, se você já viu, bora conversar. Se você não viu, se prepara. Pode ser que role algum spoiler aqui, tá bem? E hoje é o dia 25 do projeto 40 vezes melhor. Um projeto onde eu compartilho os meus conhecimentos como coach, como especialista em sabotadores, para que você possa atravessar esse período de crise da melhor maneira possível. E por que eu quero falar sobre esse seriado? Primeiro, porque ele tem sido muito recomendado, né? Já tem um tempo aí que ele tá em evidência, mas somente agora eu parei pra assistir. Por que será? Por que será? Por que será? Porque eu tava acelerada e só produzindo, tava parando pouco final de semana pra relaxar, pra fazer alguma outra coisa. Isso é certo ou errado? Tema para um outro vídeo, ok? Mas a verdade é que esse seriado ele é super gracioso. São quatro episódios. E eu gosto de trazer coisas assim do cotidiano, porque eu acho que fica fácil da gente identificar, né? Melhor do que ficar cuspindo conteúdo, cuspindo teorias e por aí vai. Quando a gente consegue trazer algo, né, que tá aí circulando, mais fácil da gente identificar. E quando eu coloquei lá no stories que eu tava vendo o seriado, algumas pessoas vieram conversar comigo, falando, nossa, é maravilhoso, ou você vai adorar e tal, não sei o quê. As pessoas que recomendavam também, né, todas recomendavam assim, é muito bom. E eu comecei a perguntar, mas vem cá, o que foi muito bom? Me conta aqui, quero saber, o que foi muito bom pra você nesse seriado aí? Porque cada um experimenta o mundo, a vida, os acontecimentos, os fatos, com seus próprios filtros, ok? Já conversamos muito sobre isso. Então, o seriado pra mim foi completamente diferente do seriado pra minha mãe, que foi completamente diferente do seriado pra outras pessoas que eu conversei no Insta, por exemplo. Mas ponto em comum foi o quê? O sonho. Ela tinha um sonho e ela foi lá e não desistiu do sonho dela. Outro ponto em comum foi, ela era muito forte, mulher guerreira. Aí eu falei, vamos falar sobre isso. Esse negócio aí de mulher guerreira é interessante. Bora conversar sobre isso? Cara, assim, eu não vou entrar na parte do sonho e eu não vou entrar na parte do negócio, digamos assim, né? De tudo aquilo que ela foi, a visão que ela tinha sobre aquilo que ela acreditava, né, o produto, a empresa que ela queria criar. Então, do ponto de vista do empreendedorismo, e principalmente o empreendedorismo feminino, seria um outro vídeo, um outro conteúdo completamente diferente. E eu até recomendei algumas pessoas a assistirem justamente por conta disso, porque esse é o tema delas, não é o meu tema. O meu tema é nós, mulheres, comportamento, pensamentos, né? Atitudes, emoções, sentimentos, autossabotagem. E eu não sei se vocês perceberam ou se vocês ficaram extremamente encantadas com toda a força que aquela mulher tinha. Porém, ela tava se dando rasteira, minha gente. Vocês notaram isso? Conseguiram pegar assim, essa fineza no seriado? Porque é claro que, assim, se a gente pensa do ponto de vista histórico, devemos deixar essa história lá nos anos de 1920, né? 1917, 18 mais ou menos. Então, Estados Unidos, negros, início do século XX. Isso é uma coisa. Agora estamos, século XXI, quarentena, Brasil, né? Então, assim, a gente precisa fazer essas comparações, né? Colocar tudo em cada caixinha histórica. Dentro dessa caixinha histórica, cara, a história dela ganha ainda mais, assim, importância, né? Porque ela foi uma mulher que abriu caminhos, foi desbravadora, principalmente no quê? No quesito empreendedorismo feminino e a luta racial. Então, ela abriu diversas frentes de batalha, digamos assim, né? Fica muito evidente ali a questão da raça, principalmente na outra mulher, né, que fala, todas as negras querem ser mestiças como eu, elas querem ser como eu, ainda que elas não possam ser. Então, mesmo dentro de um grupo que tem a mesma ascendência, né, a origem africana, mas uns vão ficando mais negros com negros, outros negros com brancos, e aí vai saindo toda a mistura racial. Então você já vê a questão do racismo entre os negros e os mestiços ali presente, e muito esse papel dela como mulher, né? A mulher que quer estar à frente do próprio negócio, então em todas as rodas que ela ia lá negociar, ninguém dava ouvidos porque negócio se conversa entre homens, mulheres ficam na cozinha, e ela querendo atravessar tudo aquilo. Aí é legal, né? Assim, muita gente se identifica e fala, nossa, mas ela realmente acreditou no sonho dela, ela foi muito forte, ela passou por cima de tudo. Daí eu pensei, cara, mas será que ela foi realmente forte? Ou melhor, forte ela foi, isso é inquestionável. Mas será que ela usou a força que ela de fato deveria ter utilizado? Porque pra mim ficou muito evidente que ela era uma mulher forte usando a força do masculino e não a força do feminino. E quantas compensações que ela acabou gerando. Se a gente olha pro relacionamento dela
com o segundo marido dela, ele foi simplesmente o quê? Anulado, foi destruído. Culpa de quem? Dele, que era um safado? Ou culpa dela? Na verdade, não é culpa de ninguém, né? Ou é culpa dos dois, porque eu não gosto muito desse termo, assim, da culpa, né? Mas enfim, cada um teve a sua parcela de responsabilidade. E eu fiquei pensando o quanto que nós, mulheres, quando vamos pro excesso dessa força, que não é a nossa força natural, né? Quando a gente vai muito pra essa postura de guerreira, a gente se transforma num segundo homem dentro da relação. E aí, o que acontece? Os papéis ficam desequilibrados. A relação fica despolarizada. E aí, o que começou a acontecer? Não sei se vocês prestaram atenção, mas o pai dele começa a trazer isso e depois ele mesmo vai sentindo isso ficar plantado dentro dele. Eu não tô sendo visto, eu não tenho meu papel, você me trai com a sua própria empresa, com o seu negócio. Eu não tenho voz, quando é pra conversar com o homem, você quer passar por cima de mim, você não deixa eu ter o meu espaço. Então, claramente, ele saiu da energia dele masculina, ele despolarizou e ele foi pro feminino dele, porque ela tava num excesso de masculino, ela não tava equilibrada dentro da energia dela. É claro que quando a gente vai falar do ponto de vista de negócios, quando a gente vai falar de venda, de mundo externo, a gente precisa dessa energia, que é a energia realmente da ação, da conquista, da concretização. Mas dentro do relacionamento, ela também não soube sair dessa energia, então as coisas ficaram despolarizadas. Ela quis tanto provar que ela era capaz de construir o próprio negócio, isso é inegável, entrou até pro Guinness, né? Então, tipo, palmas pra ela pra isso. Porém, olha quanta coisa que ela teve que deixar pra trás, porque ela vestiu apenas uma única identidade, essa identidade da mulher forte, da mulher guerreira, que precisa provar pra todos e pra todos que sim, ela é capaz. E aí eu volto lá no início da série, o quanto que a autoestima dela era abalada. Ela se vê num casamento, no primeiro casamento, onde o marido estava voltando da cadeia, se tornou alcoólatra, batia nela e o cabelo dela estava caindo. Então ela era aquela mulher. Ela continuou sendo aquela mulher. Mesmo depois que o cabelo dela cresceu, mesmo depois que ela arrumou um segundo casamento, ela continuava precisando provar para todo mundo, ou melhor, para ela mesma, que ela era capaz, que ela podia ter uma outra vida. Então muitas vezes a gente olha para nossa ferida e a gente não se relaciona bem com ela e a gente vai gerando uma série de compensações. Por quê? Porque essa se torna a nossa bandeira principal. O nosso desejo de vingança faz com que a gente feche os nossos olhos para tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E aí a gente só passa a querer fazer, não por um propósito, né? Mas por quê? Porque eu preciso provar para aquela mulher que disse que eu não tinha, que eu não podia ser a imagem do produto dela, que eu sou capaz de ter o meu próprio produto e vender mais do que ela. Então eu quero me vingar daquela mulher. Né? Eu preciso ser capaz de provar para aquele meu ex-marido que batia em mim, que me chutou, que me cuspiu em mim como um cachorro sarnento, né? Que eu sim posso ser amada, que eu sim posso ter um outro casamento, que eu sim posso ter valor. Então eu preciso me vingar dele, eu preciso provar para ele a todo custo. E isso é que, olha, da onde que nasce o negócio, né? Então, o que acontece? As outras coisas vão perdendo lugar, porque a única coisa que a gente vê na nossa frente quando a gente entra para esse excesso da força, com esse ganho indireto, né, de força, de vingança, de controle, a gente passa a ser um trator por cima dos outros, né? Então, é claro que tem um ponto muito louvável da série, que é ela conseguir ter um sonho e realizar esse sonho, mas tem esse ponto de reflexão do exagero, do ganho indireto, né? E quando a gente, tudo aquilo que se torna um ismo na nossa vida, se torna um Deus para nós. E quanto que a gente pode perder toda vez que a gente precisa provar algo a alguém, toda vez que a gente precisa defender cegamente uma causa. Então, vários pontos no filme, ela precisou defender a causa do feminismo, a causa do racismo, né? E ali ela vai, veja de novo, ela muitas vezes, quando ela vai com toda essa sede de defender a bandeira ou as bandeiras dela, ela vai pro exagero e ela acaba se precipitando e se sabotando e depois ela precisa encontrar uma outra maneira de desfazer aquilo que ela fez. Entende? É claro que a gente precisa se arriscar, a gente precisa ser ousada, a gente precisa ser determinada, mas começa a analisar a sutileza, porque é um movimento muito sutil, quando a gente sai de tudo isso que é o movimento da vida, que é a garra, que é a determinação, que é a coragem, e a gente vai pro ganho direto, a gente vai para alimentar o nosso desejo de vingança, o poder e provar que a nossa causa ela merece sim ser ouvida. É muito sutil o movimento, porém o estrago na vida é gigantesco, não é sutil. E aí a gente percebe que o casamento dela acabou,
Cada um com a sua parcela de responsabilidade, mas acabou porque ele precisou alimentar a necessidade de amor e de significância, de importância dele, arrumou uma outra mulher que estava ali disponível, ela se tornou indisponível para ele por conta do sonho dela, das causas dela, dos ganhos indiretos dela, então ele foi buscar isso em outro lugar, né? Claro que ele optou por buscar isso em outro lugar, tá? Mas é isso que acontece. E ali, depois, a relação dela com a filha, como é que fica cada vez mais controle que ela tenta exercer sobre a filha. E a minha empresa precisa continuar, você precisa olhar para isso. E ela começa a colocar aquilo que é dela, o conteúdo que é dela, para cima da filha. O sonho que é dela precisa se tornar o sonho da filha também, né? Então ela vai com controle e com força para cima da filha, e a filha já não pode nem mais optar, e ela já tava fazendo isso desde o início, né? Se metendo no casamento da filha, mas aí depois a filha se separa e não pode nem seguir a orientação sexual que ela desejava, porque, uau, né? Claro que também a gente tá falando de um outro contexto, né? Então, assim, ela já era negra e homossexual, imagina. Muita coisa, né, pra mãe processar. E ali fica estremecida a relação delas duas também por conta disso. Não só pela orientação da filha, mas porque a mãe queria impor sobre a filha os sonhos que eram dela, inclusive o sonho da empresa continuar, essa necessidade de ter um legado, né? É como se ela continuasse a viver a partir da empresa, através da empresa. Então precisaria a empresa passar para a filha se casar novamente, ter um filho para ter um herdeiro para garantir que a empresa continuaria existindo, que o sonho dela iria se perpetuar, né? E aí os conflitos vão surgindo a partir desse choque. E até que depois chega a atingir o quê? O corpo físico dela, né? Era tanta necessidade de poder, de vingança e de provar que ela era forte, que chega uma hora que o quê? A doença atinge o corpo físico dela. E ali assim, foi um ponto de virada que, né, um ponto de virada no relacionamento dela com a filha entendeu, a filha deixou de olhar para aquilo que ela queria, deixou de fazer um movimento de vida dela, que era ir para Paris, ficar com a mulher que ela amava e tal, abriu mão de tudo aquilo para o quê? Para se render à mãe, a partir de uma doença. Então aí a gente vê a lealdade e a gente vê mais uma vez o ganho direto da mãe sendo alimentado, quando a filha deixa de olhar para a própria vida dela e passa a olhar para a mãe nesse momento. E aí até que tem o ponto auge, o fechamento da série e ela podendo ter esse momento de glória dela, fazer a conferência e tudo, e ali tem a cena dos fogos e ela volta pra onde? Pro início de tudo, pra infância dela e fala, tá vendo papai? Tá vendo mamãe? Olha só o que eu fiz. E aí aparece ela criança com os pais sendo projetada naquela cena dela adulta. E depois os pais dela ali também sendo vistos por detrás dela, dando essa força para ela seguir, né? Como se a força dos pais estivesse ali em tudo aquilo que ela conquistou. E de verdade estava, senão ela não teria conquistado. Mas eu também fiquei não só com essa questão da bênção da ancestralidade, né? E da força do pai e da mãe na nossa vida adulta para que a gente consiga conquistar as coisas, mas eu também vi ali o movimento da criança dela. E mais além de todos esses ganhos que eu falei, né, aquela criança ferida que cresceu lá numa senzala, que na plantação de algodão, que sofreu muito, esse movimento da criança também de provar que ela merecia ter um lugar no mundo. E aí a gente volta, né, nessas nossas dores que a gente carrega quando a gente não trata bem delas, tudo que vai sendo construído depois, né? Então, essa foi a minha reflexão sobre a série. Não sei se você prestou atenção nesses pontos. Acho que vale a pena voltar lá, assistir de novo e deixa aqui seus comentários. Eu quero saber o que você achou da série, como foi a sua visão sobre aquela história e se fez sentido pra você ou não tudo isso aqui que eu compartilhei. Porque, ó, você não pode ter visto isso na série, mas é bem capaz disso estar acontecendo também na sua vida e acho que isso vai fazer sentido pra você de alguma maneira, ou lá na ficção ou na vida real. Vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã no próximo vídeo.